Bom, gente, então continuando, certo? A gente já viu os morfemas da língua, né, que estruturam as palavras, e agora a gente vai falar dos processos de formação de palavras. Basicamente são dois: derivação e composição. Não são nada difíceis, tá? São bem tranquilos. E uma coisa que é interessante é que a gente estuda em substantivo, em adjetivo, as palavras primitivas e as palavras derivadas. Vão estar aqui, ó, porque palavras derivadas. Então, primitiva é um radical, derivada vai ter uma situação aqui. E a gente estuda também as palavras simples e as palavras compostas. Olha aqui, né? Então, simples também tem um radical, composta tem o quê? Então, a gente vai entender. Se você entende os processos, você entende por que existem substantivos simples e compostos e substantivos primitivos e derivados. Tá tudo dentro de cada um aqui. Vamos começar falando do primeiro, derivação. Então, olha o que é derivação mesmo? Consiste na junção de afixos. Vimos afixos? Sim, volta no vídeo anterior lá. São os prefixos e os sufixos, tá? Lembrando que na nossa língua, gente, a gente trouxe prefixos e sufixos do grego, do latim e de inúmeras línguas, tá? Hebraico, algumas coisas do alemão, do inglês. Então, assim, né, vem aquela miscelânea. No material de vocês tem as tabelas com prefixos e sufixos indicando o sentido e tudo mais, mas eu acho que é muito mais o uso, a leitura, a interpretação do texto faz a gente entender essas relações. Então, consiste na junção de afixos a radicais. Você já sabe o que é radical? Já. Então, o que acontece na derivação? Eu tenho um radical, tá? Só para o aluno entender melhor, eu falo que o radical seria uma palavra, tá? Não é a palavra inteira, mas só para você entender. Um radical seria uma palavra. E nessa palavra eu coloco um prefixo ou um sufixo, ou os dois, a gente vai ver, tá? Então, isso que seriam os processos de formação por derivação. Então, o primeiro que a gente tem, simples, derivação prefixal. O que você faz na derivação prefixal? Você pega o radical e põe um prefixo. Então, olha lá, desanimar, recolocar, infeliz. Você tem a palavra animar, coloquei um prefixo. Você tem a palavra colocar, coloquei um prefixo. Você tem a palavra feliz, coloquei um prefixo, tá? O que seria a interpretação de texto aqui? Eu espero que todos saibam, por exemplo, que infeliz, esse in indica não, uma negação, é um prefixo de sentido negativo. Então, infeliz, não feliz. Se o vestibular cobra isso de vocês, ou a prova, faz sentido? Faz, porque você sabe ler, você está acostumado com a leitura dos textos, você sabe que é esse o sentido, certo? Né? Desanimar, né? É não animar também, olha que interessante. Você tem um in que indica negação e você tem o des indicando negação também. Se eu pegar a palavra, não gosto muito dessa palavra, mas se eu pegar a palavra anormal, né? O radical é normal, né? Norme ali, e o a que vai ser o prefixo. Você tem então o prefixo a, o prefixo des, o prefixo in, por exemplo, indicando negação. Tá? São prefixos diferentes para o mesmo sentido. E existe, às vezes, o mesmo prefixo com sentidos diferentes, tá? Então, isso é muito interpretação de texto. Tranquilo até que recolocar, colocar novamente. A gente sabe que esse re é fazer novamente, né? Recolocar, reler, fazer novamente. Ok? E aí, se eu tenho a prefixal, eu tenho a sufixal, certo? Então, a sufixal, junção de sufixo ao radical, né? Então, vai ser lá na frente. Só lembrar, prefixo, né? Colocado antes fixado antes, sufixo fixado depois. E aí você tem vandalismo, legalmente, saboroso, são alguns exemplos, né? Então, legalmente, a gente sabe que o mente, tá? Pra quem não sabe, é sufixo adverbial, ele sempre forma advérbios, é o único sufixo que forma advérbio. Legalmente, calmamente, tranquilamente, rapidamente, ok? Vandalismo, né? Então, vândalo maisíssimo, saboroso, sabor maisoso, certo? E aí você vai observar como essas relações se dão. Por exemplo, a gente pode afirmar que o sufixo eiro é formador de profissões, né? Então, por exemplo, a gente viu lá ferreiro, pedreiro, engenheiro, açougueiro. Você tem inúmeras possibilidades, certo? Enfermeiro, tá? Tô colocando no masculino, mas pode ser no feminino, certo? Então, o sufixo eiro, formador do quê? Pode ser de profissões. Mas o sufixo eiro pode indicar, por exemplo, o agente, a ação, né? Como assim? O item que faz aquilo. Então, você tem, por exemplo, geladeira. Eu sei que geladeira faz muita coisa, mas geladeira é um lugar que se faz gelo, né? Então, geladeira, batedeira, é um lugar que se bate, né? Então você tem isso, chuveiro, um lugar que teoricamente chove, né? Então você tem essas relações. E o eiro ainda, por exemplo, pode indicar, sei lá, árvores frutíferas, né? Como assim? Mangueira, limoeiro, né? Cajuzeiro, você tem inúmeras possibilidades. Então olha que interessante, o mesmo sufixo indicando relações diferentes, tá? Não tem problema algum sobre isso, ok? Bom, se eu tenho prefixal e eu tenho derivação sufixal, tranquilo, 1 e 2, a 3 vai ser a junção dos dois, simples. Então, o que é essa daqui? Até alguns gramáticos nem põem no material porque
parece óbvio, e é óbvio. É quando eu junto um prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, né? Desculpa, não é ao mesmo tempo, tá? Eu junto o prefixo e o sufixo na palavra, mas eu poderia tirar um dos dois. Então, por exemplo, deslealdade. Existe a palavra deslealdade? Sim. Então, ali teve uma derivação prefixal e sufixal. Mas por que eu sei que é prefixal e sufixal? Porque se eu tirar esses prefixos ou esses sufixos, a palavra continua existindo. Como assim? Existe somente lealdade? Sim. Existe somente desleal? Sim. Então, se existe também sem o prefixo ou sem o sufixo, é por isso que é esse tipo aqui. Pra gente não confundir com a próxima, que é a parasintética. Desmoralizar. Então, você tem a palavra moral. Existe somente desmoral? Sim. Existe, né? Existe só moralizar? Também sim. Infelizmente, existe somente infeliz? Sim. Existe felizmente? Sim. Por isso que essas palavras têm derivação prefixal e sufixal, tá? Quando que é essa? Quando pode ser tirado um deles sem prejuízo e voltar a ser só derivação prefixal ou só derivação sufixal. Por quê? A derivação parasintética, que vai ser, por isso que eu me corrigi um pouquinho antes aqui no vídeo, que vai ser a junção do prefixo e o sufixo, só que agora sim, ao mesmo tempo. O que é ao mesmo tempo? Simultâneo. Então, por exemplo, enforcar, né? Existe só enforque? Não. Existe forcar? Eu forco, tu forcas? Não. Então, para o verbo enforcar existir, o que eu preciso fazer ao mesmo tempo, simultaneamente? Juntar o prefixo e o sufixo. Senão, não tem como. Entenderam a diferença? Olha lá, vou repetir. Existe desleal? Existe. Existe lealdade? Existe. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, porque existe sem ter um ou outro. Aqui não. Eu chamo de parasintética quando é ao mesmo tempo. Então, enforque não existe e não existe forcar. Mesma coisa aqui. Não existe envergonhar e não existe vergonhar. Eu vergonho, tu vergonha. Não, tá? Anoitecer. Não existe a noite. A noite, não. E não existe anoitecer. Eu anoiteço, não. Certo? Então, tem que ser ao mesmo tempo, simultâneo. Ok? Tranquilo? Pessoal, alguns linguistas e gramáticos falam que na verdade, os processos de formação encerram-se aqui, na 4. A gramática normativa, ela acaba colocando mais 2, que vocês vão ver que não são bem um processo de formação, tá? Um deles porque é até difícil da gente dominar, que vai ser esse, e o outro porque a gente usa todo momento, toda hora e não parece estar formando palavras, só está mudando uma relação. Então, a derivação regressiva ou deverbal, o nome está até aqui, trata-se de um decréscimo de fonemas. Como assim decréscimo, né? Vai perder som, vai perder letra, vai perder, né, ali naquela palavra. Então, por exemplo, você tem o verbo lutar e aí você produz o substantivo luta. Por isso que ela também é chamada de deverbal. Por quê? São verbos que dão origem a nomes, que podem ser substantivos ou adjetivos. Então, chorar, choro. Por isso que há esse decréscimo, entenderam? Não é um acréscimo, é um decréscimo, tá? Gente, difícil você dominar todas as palavras que passaram por isso e tudo mais. Então, assim, essa daqui, de verdade, eu raramente, assim, eu não lembro de ter visto nos grandes vestibulares isso ser cobrado, porque isso daqui precisa de um estudo a fundo sobre o processo histórico daquela palavra, de cada palavra que está sendo cobrada, né? Então, mais difícil aparecer. Essa daqui aparece um monte nas provas de vestibulares e nas provas de concurso, só que ela não aparece com esse nome, tá? O que é a derivação imprópria, ou também chamada de conversão? O que é conversão, né? Mudar o trajeto, né? Mudar. Então, ocorre, né, a mudança da classe gramatical. Isso vocês já estão acostumados, né? Então, quando a gente fala assim, a cadeira azul está quebrada, a gente sabe que azul é um adjetivo, está caracterizando qual cadeira que é. Agora, quando eu falo o azul do céu está lindo, a gente sabe que azul é um substantivo, que a característica dele é ser azul do céu. Tanto que eu posso trocar do céu, que é uma locução adjetiva, por celeste, né? Então, você teve uma mudança de classe gramatical. Você teve o seu adjetivo em a cadeira azul, funcionando em outra oração como um substantivo, o azul do céu, né? É horrível ouvir um não. A gente sabe que não é um advérbio de negação. Não faça isso, é um advérbio de negação. Mas quando eu falo é horrível ouvir um não, olha o artigo na frente. Lembra que o artigo substantivo é qualquer palavra. Então, nessa frase, o não é advérbio. O não é um substantivo. Olha o outro. Nossa, peguei um congestionamento monstro. Peraí, monstro é adjetivo? Não, monstro é substantivo, mas aqui ele tá caracterizando o congestionamento, então aqui ele virou substantivo, tá? E às vezes não precisa nem mudar a classe gramatical, tá, galera? Pode ser, por exemplo, também alterando a classificação. Então, quando você fala assim,
o professor João é um Pelé em geografia, né? Professor João é um Pelé em geografia. Nem sei que João, nem tem João, professor de geografia que eu conheço. Mas o professor João é um Pelé de geografia. Nesse Pelé eu vou falar em letra minúscula. Por que eu vou falar em letra minúscula? Eu vou escrever em letra minúscula. Eu não tô falando do Pelé, jogador de futebol, certo? Eu estou mencionando, eu tô fazendo uma metáfora, uma comparação, que aquele professor, ele é a melhor pessoa em geografia, como o Pelé era o melhor no futebol. Então, observe que eu acabei de fazer o quê? Não foi bem uma mudança de classe gramatical, eu mudei a classificação. Eu tinha o substantivo próprio, Pelé com maiúsculo, e eu passo a ter um substantivo comum, um Pelé ali, né? Indicando, na verdade, que ele é tão bom quanto. Então, pode acontecer bastante isso. Isso aparece nos vestibulares, isso aparece nas provas, só que não se coloca esse nome. Se coloca que tal palavra está exercendo a função tal. Você tem que olhar o texto e ver se é aquilo, né? Ah, tal palavra é um substantivo, mas no texto está funcionando como adjetivo. Vai ter que olhar o texto. Tal palavra é um advérbio, mas no texto está funcionando como tal. Vai ter que olhar no texto. Ok? Tranquilo? Então, por isso que essa daqui cai bastante, não com esse nome. Essa daqui raramente cai. Só se quiser fazer aquelas questões bem elimina candidato, que às vezes até eu iria errar, tá? Deixando bem claro isso. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, esses são os processos de derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, que não precisa ser simultâneo, derivação parasintética, que tem que ser ao mesmo tempo simultâneo, deverbal ou regressiva, imprópria ou conversão, ok? Na próxima aula a gente fala então do processo de composição, que são bem rápidos e curtos. Até mais!